Cara, se lá em fevereiro você tivesse me dito que eu estaria gravando esse vídeo 5 meses depois da chegada do Neymar, eu ia rir da sua cara e falar que você estava mentindo. Mas aqui estamos com um vídeo onde eu, que me considero uma grande fã do cara, tô realmente em dúvida se ele deve continuar no Santos ou não. Temo dizer que não, que talvez o ciclo dele realmente tenha se acabado, pelo menos com o Peixão, e que não há mais salvação. Mas antes de eu te falar o porquê que eu tô desanimada desse jeito, com o Neymar, com o Santos, com toda essa situação, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário falando como que tá o seu sentimento do lado daí. O que é que você pensa sobre o Neymar, se você acha que ele ainda vai conseguir dar a volta por cima e ajudar o Santos, ou se realmente agora é cada vez pior, é ladeira abaixo e o cara tem que aposentar. Bom, depois do jogo de ontem, a gente viu várias declarações da mídia perdendo paciência com ele, e de forma correta, tá? A única parte da mídia que ainda apoiava o Neymar, a única parte do público que ainda apoiava o Neymar, era a parte santista, tá? Porque a gente ainda tinha esperança de que, embora ele fizesse todo esse caos, todo esse bafafá na vida pessoal dele, ele ainda fosse jogar bola dentro de campo, que é o que mais nos interessa. No final do dia, cara, não me interessa se o Neymar tá na final da Kings League, não me interessa se ele tá em Mangaratiba, se ele foi pra Sapucaí, entendeu? Não me interessa nada disso. Eu quero saber se ele tá jogando bola ou não pelo meu clube, se ele tá honrando o salário dele, entendeu? Se ele não tá tumultuando e se ele não tá atrapalhando as coisas dentro do Santos. Só que a gente viu que essas coisas estavam sim pegando mal. E mais do que pegar mal, as coisas começaram a atrapalhar dentro de campo. Ele não consegue mais jogar bola como a gente viu em algum momento. No começo da temporada, quando ele volta a jogar pelo Santos, né, lá em fevereiro, março, Campeonato Paulista por ali, ele tem até que boas atuações. Ele faz um gol de falta, faz um gol olímpico, que assim, foi histórico. Ele faz gol de pênalti, não fez gol com bola rolando, mas ele participou de jogadas e fez gols importantes, né? E a gente ficou realmente na esperança de que, pô, agora vai. Ele chegou, ele tá jogando relativamente bem para um cara que tá voltando de uma lesão gravíssima. Ele tá fazendo ali seus golzinhos, tá ajudando dentro de campo, a moral do time tá se elevando, né? Mas aí vem aquela lesão que o tira do jogo contra o Corinthians. E eu acho que na época foi uma lesão, foi um caso muito mal conduzido. O Santista ficou até o último minuto esperando que aquele cara fosse entrar em campo. Ele foi relacionado, ele estava na pré-eleição, ele estava no banco o jogo inteiro, mas ele não entrou em campo. E a gente não entendia por quê, não sabia por quê. Porque em nenhum momento foi vazado para a mídia que o Neymar não tinha condições de jogo. Então, primeiro que esse episódio aí foi muito mal gerido internamente, fez o torcedor de palhaço, fez os jornalistas também de palhaço, porque todo mundo acreditava que em algum momento ele ia jogar, ele ia ajudar e ele ia pelo menos contribuir para que o Santos fizesse um jogo melhor contra o Corinthians naquela ocasião. Passada essa queda do Santos no Campeonato Paulista, a gente tem o Brasileiro, né, o início do Campeonato Brasileiro, e já aí, cara, ele não volta bem. Ele participa de alguns jogos, acho que 2 ou 3 no máximo, até a lesão dele contra o Galo na Vila Belmiro. E assim, quando ele cai em campo, ele cai ali mais ou menos pelo círculo central e ele começa a chorar. E eu tive um sentimento terrível de que, eu senti pena do cara. Mas não pena, tipo assim, ai, tadinho do Neymar, tão pobrinho, tão coitadinho, mas tipo assim, ele não aguenta mais. O corpo dele simplesmente não aguenta mais. E é triste por você ver um cara que tem o potencial que ele tem, um cara que ainda é novo pro futebol, ele tem acho que 33 anos ele tem, o Neymar. E é triste você ver um cara de 33 anos com a habilidade que ele tem, com o talento que ele tem, com a carreira que ele tem, terminar assim, não conseguindo jogar mais 15, 20 minutos sem sentir uma nova lesão. E aí ele fica mais ou menos um mês fora e volta agora contra o CRB, onde o Santos é novamente eliminado, né? Dessa vez pela Copa do Brasil. Depois ele joga contra o Vitória, não agrega valor
O Santos já tinha ganhado o jogo, já estava ganhando o jogo quando ele entra em campo, e depois que ele entra em campo o time inclusive piora, porque o Vitória vem para cima e o Neymar não marca. Então do ponto de vista defensivo não foi uma boa alteração a entrada dele. E aí você tem o jogo de ontem, né? O jogo onde o Santos tinha tudo para ganhar do Botafogo, estava jogando melhor, estava fazendo volume de jogo, metia a bola na trave, era zagueiro salvando bola em cima da linha, era o John fazendo excelentes defesas. O Santos tinha tudo para ganhar de no mínimo 1-0 e garantir os 3 pontos. E nesse momento estar fora da zona de rebaixamento. Porque os outros times colaboraram com o nosso resultado, só faltou a gente fazer a nossa parte. E como sempre, quando o Santos só depende dele, parece que a coisa não anda, né? Foi assim no ano do rebaixamento, onde a gente só dependia da gente para não ser rebaixado, e nós fomos. E ultimamente é isso que eu tenho visto, cara. As oportunidades que o Santos tem de muitas vezes ganhar um jogo, de muitas vezes se classificar, são jogadas pela janela, porque o time simplesmente não funciona quando precisa. Ontem, mais uma vez, isso aconteceu, só que ontem não dá para colocar a culpa da derrota no coletivo. A culpa da derrota vai cair, e ela é, de forma correta, toda do Neymar. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem, então eu não vou entrar em muitos detalhes do porquê a culpa é dele, né? Se você por um acaso não mora no Brasil, não mora nesse planeta e não viu o lance, eu te recomendo assistir o lance e assistir a análise que eu fiz ontem do jogo. Mas assim, o Santos perde o jogo por conta do Neymar. Ele é expulso, ele sai de campo, vai pro vestiário mais cedo, depois pede desculpa nas redes sociais, mas o contrato dele acaba no dia 30 agora. Então esse foi o último jogo pelo Neymar nessa passagem dele pelo Santos Futebol Clube. Um jogo onde ele não estava jogando mal, tá? Teve bons lances, boas participações, ele não estava mal no jogo, mas ele sofre ali uma expulsão infantil causada por ele mesmo. Os 2 cartões foram corretamente aplicados e ele foi expulso porque ele foi moleque, ele foi infantil e ele prejudicou o Santos diretamente. E aí muito se está questionando, cara, será que vale a pena renovar com o Neymar? Porque antes a gente queria tanto, né, que ele ficasse pelo menos até a Copa do Mundo, tinha-se aquela expectativa de que, tomara que ele fique, ele vai ajudar muito o Santos e ele vai se recuperar e chegar na Copa bem e tudo mais. Você tinha esse ideal, mas na prática não é isso que a gente está vendo. Ele conseguiu ajudar o Santos lá no Paulista, mas no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil ele ainda não mostrou a que veio, né? E quando você diz que esse cara tá ganhando 21 milhões de reais por mês para fazer o que ele tá fazendo, para jogar como ele tá jogando, para usar o Santos de casa de fisioterapia como indicou o pai dele, você realmente fica em dúvida se vale a pena renovar com um cara desse ou não, pô. Quando você olha para outros modelos de futebol, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, você tem Palmeiras e Flamengo, por exemplo, que são campeões de tudo há alguns anos, vem predominando aí no cenário nacional e internacional com a Libertadores, e eles não têm grandes estrelas. Fala pra mim, quem que é o grande ídolo do Palmeiras que tá jogando lá hoje? Não tem. O Veiga, talvez, mas o Veiga trabalha quietinho. O Veiga fica como? No sapatinho. Ele não é aquele cara grandão, eu sou ídolo, eu sou foda e eu vou pra cima. No Flamengo, o único cara que era assim saiu, que era o Gabriel. O Gabriel começou a crescer muito, a torcer o narizinho porque estava no banco de reservas, os caras não renovaram com ele. No Paris Saint-Germain, que acabou de ganhar a sua primeira Champions, inclusive, o time só começou a jogar coletivamente e a jogar bem quando eles dispensaram as estrelas, né? Então o Neymar saiu, o Mbappé saiu, o Messi também. E eles ficaram ali com um time mais equilibrado no sentido de não ter ninguém ultra super famoso, que o time tem que girar ao redor desse cara. E as coisas funcionaram. Então, não é só mais uma questão de que, será que o Neymar tem que renovar ou não? Porque ele é o ídolo do Santos. Hoje o futebol mostra pra gente que muitas vezes você não ter uma estrela no seu time é positivo. Porque aí o time ele é mais coletivo, não tem probleminha de vestiário, não tem polêmica de fora para dentro do clube, as coisas são mais fáceis de serem coordenadas, a hierarquia ela é muito mais clara. E isso faz com que eu olhe para a renovação do Neymar
e veja o aspecto extra-campo, o aspecto dentro de campo, que já não é mais positivo, ele não é nem 20% do cara que ele já foi, e você fica com muita dúvida se ele vai conseguir recuperar algum futebol. Quando você olha para o salário que ele ganha, quando você olha para as declarações do pai dele, você olha para tudo isso e você fala, meu, vale a pena renovar com esse cara? Por que outros times do futebol brasileiro estão sendo campeões sem grandes ídolos e a gente está precisando tanto do Neymar assim para se reerguer? Ah, Clay, mas o Santos não tem o dinheiro, o investimento de Palmeiras, não tem o investimento do Flamengo. Não tem, mas ao mesmo tempo o Santos está se quebrando para pagar o Neymar, que não tem resolvido grandes coisas pra gente. Então, assim, é uma decisão muito delicada, muito difícil. Lá no fundo, a Cleice, de 9 anos, que se apaixonou por futebol quando viu esse moleque jogar pela primeira vez, na primeira passagem dele pelo Santos, 2009, 2010, 11, 12 e um pouquinho de 13, essa Cleice, ela quer muito que ele renove. Mas eu não sei até onde faz sentido a gente se apegar ao passado para querer a renovação dele no presente. Porque ele não é mais o mesmo. E eu arrisco dizer que ele não vai mais voltar a ser o cara que ele já foi antes. Ele não vai mais voltar a ser o Neymar do Santos, nunca mais. Nem o do Paris Saint-Germain, nem o do PSG. A gente está pegando uma versão piorada do Neymar do Al Hilal, que nem existe direito essa versão, porque ele quase não jogou por lá. Então, assim, muito difícil. A situação que o Neymar se encontra hoje, a situação que nós torcedores nos encontramos em relação a ele, porque ele é um ídolo, mas ele é um ídolo que aos poucos está deixando de ser ídolo e que, mais do que isso, futebolisticamente falando, é triste ver um cara com o potencial que ele tem, com as habilidades que ele tem, com a carreira que ele tem, as conquistas que ele tem, terminar assim, sabe? É bem frustrante, pra dizer o mínimo. Então eu não sei até que ponto vale a pena o Santos renovar com ele. Eu acho que eu só renovaria se o salário dele fosse reduzido drasticamente, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. E eu só espero que, caso renove, não seja algo que vá quebrar o clube financeiramente falando e que, por um milagre, ele consiga voltar a jogar minimamente bem para não atrapalhar mais o time como ele fez no jogo de ontem. Porque quando ele não atrapalha, deve-se dizer que ele ainda consegue ajudar, visto o nível técnico do time do Santos hoje. Mas é isso. O que você pensa? Qual é a sua opinião? O Neymar deve renovar ou não? Qual que é o teu sentimento em relação a isso? Deixa aí nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!